Então, bom dia, pessoal. Vou dar continuidade aqui no assunto, né, de máquina de Turing. Só respondendo aqui umas questões do chat. A gente está decidindo sobre a data da prova. Eu tinha que estar pedindo para adiar a entrega para sábado ou domingo, entrega dessa lista. Tá, aí, se eu fizer isso, eu vou abrir essa sala para tirar dúvida da lista? Não, pode ser. Na sexta, eu tiro dúvida da lista e vocês entregam até domingo. Dá para fazer isso sim, tá? Eu vou estender, então, a entrega das listas até domingo, e na sexta-feira, talvez à tarde, eu abra a sala para tirar dúvida. Tudo bem, pessoal? Aí eu ajudo, né? O objetivo da lista é vocês estudarem. Aí vai ficar bem interessante, né? Então, vamos lá. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade aqui naquela parte teórica, né? Estou descrevendo a máquina de geral, né? Uma máquina também chamada de máquina universal, que é a máquina de Turing, né? Então, vou retroceder aqui uns slides, só porque eu acrescentei algumas coisinhas, né? Que eu acho interessante, né? Do que eu havia comentado na outra aula, tá? Vou ligar meu vídeo aqui para não pesar tanto. Então, aqui primeiro a definição formal, né? Então, conforme eu já apresentei vocês, de um autor para o outro varia um pouquinho aqui, mas basicamente o que a gente tem, né? Como elementos, né, que compõem a descrição formal da máquina de Turing né? Estados, vocabulário da sentença, da entrada, né? Da sentença vai ser avaliada pela máquina, e vocabulário da fita. Quer dizer, podem ser distintas. Pode ser a mesma? Pode. Mas, por exemplo, no alfabeto de entrada não tem o branco, né? E no alfabeto da fita vai ter o branco. O branco com certeza vai existir em posições não ocupadas da fita. Minha fita é infinita, então a gente vai ter muitas posições de branco. Tá? Uma outra coisa que eu não detalhei, que eu vou detalhar hoje, é a função de transição, né? Que é muito parecido com a função de transição das outras máquinas que a gente viu. Autômato finito, autômato finito não determinístico, etc. Né? E aí, os estados, né, especiais, que é o estado de aceitação, estado inicial e estado de rejeição. Esse daqui, às vezes, não está explicitamente formado, né? De certa forma, a gente vai estar construindo um autômato finito, uma máquina de Turing não determinística, porque algumas posições não vão estar determinadas, algumas transições não vão estar determinadas na função de transição, mas a gente vai entender isso como sendo a rejeição, né? É fácil de contornar isso, é só essas transições não definidas a gente direcionar, né, para o estado de rejeição, só que aí o autômato, o diagrama do autômato fica muito populado, né? Então, para evitar isso, às vezes a gente evita, né, de fazer esse tipo de anotação, mas é fácil de interpretar. Então, aqui a função de transição, né, como é que ela funciona, representa para mim um movimento, né, uma operação centralizada na máquina, né? Então, a função de transição, pessoal, é a programação dessa máquina, né? As instruções de máquina estão definidas nessa função de transição, basicamente. Então, aqui a descrição, né, como é que seria a função de transição. A gente passa para a função de transição, os parâmetros da função de transição um estado e um símbolo do vocabulário da fita, né? E aí o resultado é um par ordenado, né? Uma sequência em que a gente tem como primeiro elemento o estado para o qual a gente vai nessa transição, o que a gente vai escrever na fita e em que direção que a gente vai mover o cabeçote de leitura. Aqui está descrita essa operação, né? Então, por exemplo, estou no estado que o cabeçote de leitura está lendo o símbolo A. Se eu executar essa transição aqui, que é para andar para a esquerda e escrever B, o que vai fazer? Mudar para o estado R, vai mudar para o estado R, né? Quer dizer, vai mudar para o estado R, vai escrever B onde está, e aí, então, ele vai mover para a esquerda, tá? A gente viu isso. Aqui a gente viu uma máquina, né? Uma máquina. Perceba que o estado de rejeição não está explicitamente, né, representado aqui nessa diagrama aqui, né? Percebam o vocabulário da entrada, o vocabulário da fita são distintos, né? Quer dizer, o vocabulário da fita vai ter minha entrada, né? Eu poderia dizer, pessoal, que o vocabulário da fita é uma extensão do vocabulário de entrada, né? Que para poder usar a minha máquina de Turing, a máquina de Turing começa com a minha entrada escrita na fita e o cabeçalho de leitura é o primeiro símbolo de entrada. Então, o vocabulário de entrada está na fita, tem que estar na fita, né? Então, aqui, ó, 01 e o sharp, né, e o hashtag estão aqui. Só que a gente tem outros dois símbolos que vão aparecer, que é o X, que eu vou usar para marcar na fita,
fita, os símbolos que eu já analisei, e o espaço que vai estar nas posições não ocupadas da fita, né? Aqui está um jeito de representar. Então, na outra aula, eu comecei a desenhar aqui essa função de transição através de uma tabela, só que não terminei, aí eu estou fazendo aqui de novo, tá? Uma outra coisa que eu não comentei é o seguinte, aqui está no diagrama de transição de estados, né, apresentado no livro do Sipser, ficam subentendidas algumas transições, né? Por exemplo, aqui está subentendida, né? Na verdade, vamos pensar, minha função de transição, ó, eu tenho que ter um estado, assim que eu vou ler, beleza. Só que o resultado, eu tenho representado na transição, para que estado que eu vou, isso está representado, o que eu vou escrever na fita, e se em algumas transições no diagrama do Sipser não está representado, fica subentendido, e para que direção que eu vou, tá? Então, por exemplo, essa transição aqui, ó. Então, tudo bem, estou indo do estado Q2 para o estado Q4. Eu estou lendo Sharp, né, o hashtag, e estou indo para a direita, beleza. Mas o que estou escrevendo, né? Fica subentendido aqui que eu estou escrevendo o próprio símbolo. Eu estou lendo hashtag e estou escrevendo hashtag no meu lugar. Ou seja, eu estou mantendo meu valor na fita, tá? Quando eu estiver só movendo o cabeçote, né? Ó, se eu leio o hashtag, eu só vou para a direita. Não existe essa transição formalmente definida para minha máquina, né? Então fica subentendido aqui que eu estou lendo o hashtag e estou escrevendo o hashtag para depois mover para a direita e mudar daqui para Q4, tá? Nessa outra representação aqui, todas as operações estão explicitamente informadas, não ficam subentendidas conforme essa daqui não, tá? Inclusive eu usei para desenho o JFlap, tá? Que é uma ferramenta que implementa, né? E aí eu tenho que explicitamente informar. Então, nesse caso aqui, ó, essa transição Q2 para Q4, né? Eu leio hashtag, eu escrevo hashtag e vou para a direita. Ah, tá. No JFlap tá em inglês, tá, pessoal? Direita é R, esquerda é L, tá? De left, tudo bem? E aqui eu fiz todas as anotações. O que tá em branco aqui, a gente poderia entender que é a transição para o estado de rejeição, né? Que não está anotado aqui, não está representado no diagrama, tudo bem, pessoal? Subentendi. Então, por exemplo, como é que a gente representa aqui? Ó? Então, as linhas representam o estado, né, da função de transição, as colunas, um símbolo, vocabulário da fita, né? Então, aqui, ó, estado, a entrada, né? Um estado, um símbolo, vocabulário da fita. E a saída é uma sequência. Estado, o que eu vou escrever na fita, que direção que eu vou. Opa, pulei mais um aqui, né? Então, vamos ver algumas, só vou fazer todos, não, por exemplo. Estou no estado Q1 e leio na fita o valor 0. Para onde que eu vou? Eu vou para o estado Q2, eu escrevo X e vou para a direita, ó. Estou em Q1, leio 0, escrevo X, vou para a direita e mudo para o estado Q2, certo? É assim que funciona aqui, né? Esse diagrama aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, estão todos aqui. Depois confere para mim, tá, pessoal? Se tiver alguma coisa errada, eu já fiz uma conferência, eventualmente pode ter errado, né? Pode ter errado alguma... Ó, esse diagrama é o mesmo, tá? Se olhar assim para falar, não, mas tá diferente. Tá, não. Por exemplo, esse Q7 aqui, eu botei ele para baixo, conforme estava aqui, ó. Só que na hora que eu faço essa ligação de Q7 para Q1, ele escreve por cima, tá? No JFlap. Então, eu pus ele aqui dentro, né? Para não cortar nenhuma linha, né? Para esse grafo aqui ficar planar, né? Isso eu não estava conseguindo se não fosse isso. Mas o restante é a mesma coisa, tá? Só estiquei aqui, mudei um pouquinho de lugar algumas transições, né? Para ficar mais fácil de ver. Beleza? Depois eu volto nisso, eu vou mostrar essa máquina funcionando, né? Fica até mais fácil de entender também um pouquinho como é que funciona. Então, vamos lá. Computação. Uma outra coisa também que eu passei meio batido, né? E eu fiz aqui uma anotação, vai ficar mais fácil de entender, tá? Então, a computação, nós vamos representar realizando cada uma das transições, né? Então, o que a minha máquina de Turing faz? Faz transição de estado, né? Vai lendo, escrevendo e fazendo transições de estado, né? Então, a entrada começa com símbolos do vocabulário de entrada na fita. Então, a gente tem as 100 primeiras células com os 100 primeiros símbolos de uma entrada, né? E a cabeça da leitura está posicionada no primeiro símbolo, tá? Depois vem os outros símbolos, né? E depois dos N símbolos, tá, pessoal? A gente não precisa escrever isso, mas tem branco no final aqui da minha fita. Na verdade, na máquina de Turing que está implementada no JFlap, a gente vai ter brancos antes da minha entrada e depois da minha entrada, tá? Mas isso seria uma variante da máquina de Turing, né? Um pouquinho diferente do que está descrito aqui no livro de Sipser, mas não complica muito, não. E aí tem uma situação aqui, né, na máquina de Turing descrita por Sipser, que se eu estou na primeira posição e eu faço um movimento para a esquerda, a cabeçote fica travada aqui, tá? Então eu não consigo mover antes do primeiro
os símbolos da minha entrada, né? Na máquina de Turing do JFlap vai poder mover, vocês vão ver. M continua até que encontre o estado de aceitação ou rejeição, e se isso não acontecer, eventualmente a máquina pode entrar em loop, né? Essa é uma situação que a gente vai discutir aqui também, né? Então, como é que eu represento a computação? Uma das formas da gente representar a computação é através de representar um estado, né? Quando estivesse tirando uma foto da máquina em cada passo, né, da computação, da execução do meu programa na máquina de Turing, né? Meu programa é o quê? Esse diagrama aqui, né? Essa tabela aqui. Esse é o meu programa. Né? Então, como é que é a representação dessa configuração instantânea? É uma sequência assim, ó. Então, U e V são sequências de símbolos do vocabulário da fita, que é um estado, né? Então, eu vou representar a configuração instantânea assim, U, Q, V. Então, U são os símbolos que eu já processei, né? Do alfabeto da fita e que estão à esquerda. O estado que eu coloco no meio da sequência, e o V é o que falta para processar ainda, tá? Qual que é o símbolo que está sobre o cabeçalho da fita? É o primeiro símbolo de V, tá? V é uma sequência, né? Então ele tem um símbolo aqui, o primeiro símbolo de V é o símbolo sobre o qual está o cabeçalho da leitura. Por exemplo, né? Vamos pensar aqui, ó, essa é a minha fita, né? O estado Q4, eu estou no estado Q4, cabeçalho da leitura está no símbolo 0 aqui. Então, como é que a gente vai representar através da configuração instantânea? Então, esses vão ser os símbolos que estão antes, já foram processados, né? 0, 1 e 0, 0, 1 e 0. Aí eu escrevo o estado e aí vem os símbolos que faltam processar. Então, o 0 aqui, ó, que vem exatamente depois do estado Q4, é o símbolo onde está o cabeçalho leitura, né, da minha máquina de Turing. Tá? Então, eu posso, por exemplo, representar aqui as operações, né? Aqui eu estou fazendo um paralelo, né? Como é que está a máquina, qual é a transição que eu estou realizando e como é que vai ficar a máquina. Qual a configuração instantânea, né? Depois de realizar essa transição, tá? Como é que significa isso? Então, é fácil de ver, ó, pessoal. Eu estou no estado QI, né? O U e o V aqui representam símbolos, sequências do vocabulário da fita, tá? O A e o B representam um símbolo do vocabulário da fita, tudo bem? Aqui eu acho que caberia, né, uma definição um pouquinho mais detalhada. Eu vou escrever aqui, ó, para ficar matematicamente, né, mais claro. Poderia ter descrito assim, quer ver? Ó, acho que eu vou colocar isso aqui no slide, ficar mais bonitinho. Ó. Então, eu poderia ter definido assim, ó, sejam, né, A, vírgula B, pertencente ao vocabulário da fita, né, símbolos que pertencem ao vocabulário da fita, U e V pertencente a uma sequência formada por símbolos do vocabulário da fita, né? Aí, suposto, né, e QI, QJ, pertencente aos estados da minha máquina, né? Então, aqui está definido formalmente, né, o que significa cada um desses símbolos aqui na minha máquina, né? Então, vamos lá. Então, eu já li, ó, da minha entrada, né, que eu estou analisando, os símbolos UA. Eu estou no estado QI, né? Falta ler e realizar, né, operações para os símbolos BV da minha fita de entrada, né? Então, eu estou no estado QI, o cabeçalho de leitura está em cima do símbolo B, né? Então, esse estado aqui, né, a gente poderia representar assim, ó, né? Então, tem uma sequência U, tem o símbolo A, tem o símbolo B, tem a sequência V, né? Certo? O cabeçalho de leitura está aqui, ó, em QI, e aí eu vou realizar essa transição aqui, ó. Eu estou no estado QI, leio o B, que é exatamente... Opa, desenhei errado aqui, ó. Na verdade, o QI está aqui, ó. Tá? O próximo símbolo é o símbolo onde está o cabeçalho de leitura. Então, estou no estado QI, o cabeçalho de leitura está em cima do símbolo B, o que eu vou fazer? Vou mover para o estado QJ, vou escrever C e vou andar para a esquerda. Tá? Então, o resultado é isso aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou para o estado QJ, vou escrever o C em cima do B e vou para a esquerda. Tá? Essa aqui é a transição que eu estou realizando. Né? Como é que a gente vai representar? É assim. Ó. Então, eu estou nesse estado, executar essa operação, vim para esse estado, aí, certo? Outra operação é a transição para a direita. Né? Então, eu estou no mesmo estado, vamos pensar, estou no mesmo estado. Se eu for andar para a direita agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o B, o C na mesma posição. Então, o B vai ser trocado para o C. Vou mudar para o estado QJ de novo. A diferença é que eu vou para a direita. Então, ao invés de ir para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja,
seja, meu estado vai estar agora com o cabeçalho leitura em cima do primeiro símbolo da sequência V, tá? Tem algumas configurações especiais, né? Então, por exemplo, se o estado é o último da minha sequência, então a gente poderia imaginar ele como sendo, depois dele, cabeçalho leitura está em cima de um branco, que é o símbolo que vem, né, nas posições não ocupadas da minha fita de entrada na máquina de tudo, tá? A máquina começa com o estado inicial Q0W, ou seja, eu estou no estado Q0 e a cabeçalho leitura está em cima do primeiro símbolo da minha entrada, tá? Nós temos as configurações especiais, que é quando eu chego no estado que aceita ou que rejeita, né, e a minha máquina para, né? E a máquina de tudo aceita quando eu consigo produzir uma série de configurações instantâneas, né, aqui está descrevendo isso, e cuja última configuração instantânea contém o estado de aceitação, né? Então a gente vai representar quando a máquina de Turing aceita, tudo bem? Aqui um exemplo, né, de sequência de configurações instantâneas para processamento dessa entrada aqui, ó, 01 hashtag 01, tá? Então, vamos ver aqui como é que minha máquina funciona. Então, eu estou no estado Q1, o cabeçalho de leitura está em cima do símbolo 0. Para onde que eu vou, pessoal? Q1, 0, eu vou escrever X nessa posição e vou para a direita e mudo para o estado Q2. Então, nesse 0 aqui, eu escrevi X, mudei para o estado Q2 e fui para a direita. Então, o estado agora vai estar no próximo símbolo, que é o 1 aqui, ó, tá vendo? Certo? Então, estou no estado Q2 agora e o próximo símbolo que eu vou processar é um 1. Para onde que eu vou? No estado Q2, leio 1, eu vou escrever 1 e vou para a direita. Eu escrevi 1 nessa posição e fui para a direita. Né? Está Q2 agora está com cabeça. Estou no estado Q2 e a cabeça de leitura está em cima do símbolo hashtag. Né? Então, estou no estado Q2, leio hashtag, para onde eu vou? Escrevo hashtag e vou para a direita. E mudo para o estado Q4. Ó. Então, escrevi hashtag, fui para a direita e mudei para o estado Q4. O estado Q4 agora está apontando o primeiro símbolo aqui, depois do hashtag. Né? Então, se eu estou no estado Q4 e o símbolo é hashtag, para onde que eu vou? Eu escrevo X, né? E vou para a esquerda. E mudo para o estado Q6. Então, escrevi X, ó. Escrevi um X antes do hashtag, escrevi um X depois do hashtag. Então, tinha um 0 aqui no início, marquei um 0 depois do hashtag. E voltei para a esquerda agora, certo? Então, o Q6 vai ficar antes do hashtag. Eu estou no Q6, próximo do hashtag, para onde eu vou? Escrevo hashtag, vou para a esquerda e vou para o estado Q7. Escrevi hashtag, vou para a esquerda. Então, o Q6 estava aqui, mudei para o estado Q7, vai vir ficar antes entre o X e o 1. Né? O jeitinho está representado aqui, certo? Estou no estado Q7 agora. Símbolo à direita é 1, escrevo 1, vou para a esquerda. Continuo o mesmo estado, fazendo esse loop aqui, ó, tá vendo? Estou no estado Q7, leio X, para onde eu vou? Escrevo X, vou para a direita e vou para o estado Q1. Então, voltei aqui. Estou no Q1, leio 1, o que eu faço? Escrevo X, vou para a direita e mudo para o estado Q3. Então, tem o XX aqui, ó. Então, eu encontrei o X antes do hashtag, o que eu vou fazer agora? Essa sequência aqui, pessoal, é para procurar agora um 1 depois do hashtag. Na hora que eu encontrar um 1 depois do hashtag, aí eu volto para o começo, né, para ver se tem mais alguma coisa para processar. Então é assim que essa máquina está fazendo. Ó. Encontrei um 0 antes do hashtag, eu vou procurar um 0 depois do hashtag e marcar. Aí depois encontrei um 1 antes do hashtag, vou escrever vou procurar um 1 depois do hashtag e vou marcar. Né? Então se tem um 0 aqui no início, eu vou procurar um 0 depois do hashtag. Se tem um 1 no início, vou procurar um 1 depois do hashtag. É isso que a minha sequência está fazendo. Tá? E aí faz até o final. Quero mostrar aqui para vocês isso daqui funcionando, tá, pessoal? A gente tem aqui um programa que é bastante útil, né, que eu já havia comentado com vocês, está disponível em material de apoio, que é o JFlap. Tá aqui o programa. Especificamente essa máquina eu já tenho ela construída, né? Então eu só vou abrir aqui, ó. Então tá aqui em tutorial, tem vários exemplos aqui no tutorial. Esse daqui eu acho que foram. E aí tem esse daqui, ó, W#W, né? Que é a máquina que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. Essa máquina aqui, tá? Então eu vou fazer aqui um do lado do outro. Fica mais fácil de ver. Então vamos ver essa máquina processando. Eu posso testar, ó, fazer uma entrada aqui, ó, mostrar passo a passo a máquina realizando as operações de transformação, né? Aí ele pede para mim uma entrada, vou colocar essa mesma entrada aqui, ó, 01, hashtag 01, tá? Então tá aqui a minha máquina. Olha aqui essa configuração inicial, como é que representa para mim. Ele mostra para mim que está, que eu tô Q1 e onde é que está o cabeçalho de leitura, tá? Esses quadradinhos aqui são brancos, tá? Na minha fita. Né? Então, a fita aqui nessa máquina é implementada, né?
né? No JFlap, ela é infinita nas duas extremidades, tá? Antes de a direita e a esquerda. Ela não travar aqui no início é problema? Não. Eu poderia, por exemplo, ter uma operação sem realizar no início que coloca uma marca aqui no início, tá? E da qual eu não posso passar aquela marca. Por exemplo, um símbolo maior, um símbolo dólar, um símbolo qualquer que não. É um símbolo especial aqui só para marcar esse início. Ou então, eu sei que eu estou início quando eu encontrar branco também, né? Quando eu mover para a esquerda e encontrar um branco, a próxima operação eu vou mover para a direita. Vou escrever um branco e mover para a direita. Ou seja, é possível a gente simular aqui que a extremidade esquerda da minha fita que a minha fita começa na extremidade esquerda de forma bem simples, não tem problema nenhum. Então tá, vamos executar, né? Aqui está a minha computação realizada através de configurações, sequência de configurações instantâneas. Agora nós vamos mostrar essa computação sendo realizada nesse simulador aqui de magnitude, tá? Todo o estado Q1. Leio 0, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou escrever aqui na fita um X, vou pular para o estado Q2 e vou andar para a direita, né? Então a fita cabeçote que vai mover para a direita, olha, tá vendo? Então fui para o estado Q2, escrevi um X, e agora começa a leitura e está em cima do símbolo 1, ó, tá vendo? Então aqui está o desenho, aqui a representação dessa configuração aqui na minha máquina de tudo, tá? Então próximo passo, eu estou no estado Q2, leio 1, para onde que eu vou? Vou continuar no estado Q2, vou andar para a direita, vou escrever um 1 de novo e vou andar para a direita, tá? Então continuo no estado Q2, escrevi um 1 em cima desse 1, né? E vou para a direita. Agora eu estou com cabeça leitura em cima do hashtag, estou no estado Q2. O que eu faço? Escrevo o hashtag, vou para a direita e mudo para o estado Q4, tá? Mudei para o estado Q4, escrevi o hashtag e fui para a direita. Estou no 0. Se eu estou no estado Q4 e leio um 0, para onde eu vou? Escrevo o X e vou para a esquerda e mudo para o estado Q6. Escrevo o X, vou para a esquerda e mudo para o estado Q6. No estado Q6, se eu tenho hashtag, escrevo o hashtag, vou para a esquerda e mudo para o estado Q7. Então mudei para o estado Q7, escrevi o hashtag e mudei para a esquerda. Estou lendo um 1 aqui, ó. Essa configuração, tá vendo? Certo? A próxima configuração. Então, eu estou no estado Q7, a leitura está em cima do 1, né? Para onde que eu vou? Vamos olhar aqui, o Q7. Leio 1, escrevo 1 e vou para a esquerda. Continuo no estado Q7. Escrevi 1, mudei para a esquerda e continuo no estado Q7. Q7 e tenho o X. Para onde eu vou? Escrevo o X, vou para a direita e mudo para o estado Q1. Né? Então, é essa a configuração aqui, ó. Certo? Então, estou em cima de um 1, agora o que eu vou fazer? Vou escrever um X em cima desse 1, vou procurar um X depois do hashtag. Um 1 depois do hashtag. Esse caminho aqui de computação que a gente vai realizar, certo? Escrevi um 1, aí eu vou pular todos os 1s e zeros, né, que tem antes do hashtag, não tem nenhum, aí eu vou para a direita, nesse caso eu estou em cima do hashtag, o que eu vou fazer? Escrever o hashtag, vou para a direita, agora eu vou saltar todos os X que tem, né, que eu já marquei, só tem um, né, aí eu encontrei um, para onde que eu vou? Estou no estado Q5, aqui ó, estou nessa configuração aqui ó, né, estou no estado Q5, o próximo símbolo é 1, para onde que eu vou? Escrevo o X, vou para a esquerda e mudo para o estado Q6, né, então agora eu vou voltar na fita, né, vou voltar todos os X aqui. Eu acho que aqui, na verdade, não tem esse 0xl, 1xl, não. Não faz sentido, porque eu vou ter, antes do hashtag aqui, os que eu já marquei, tá, pessoal? Então, aqui eu acho que dá para simplificar, só ter esse xxl aqui, ó. Só andar em cima de x, né? 0xl e 1xl, eu acho que tá errado. Não faz sentido. Deixa eu ver aqui, na hora que eu fui passar essa máquina aqui, eu posso ter feito errado. Então, tudo isso aqui é 6. Ele está falando para pular zeros e uns e andar para a esquerda, né? Zeros e uns e x e andar para a esquerda. Eu só copiei. Mas não faz muito sentido não, viu? Aqui eu simplificaria essa minha máquina só anotando ler x, escrever x e andar para a esquerda. Os zeros e uns não podem existir. Não faz sentido. Antes do dólar, né? Porque eu vou ter posições marcadas aqui, basicamente. Mas tudo bem, vamos continuar o processamento aqui, né? Em que configuração que eu estou aqui, hein, pessoal? Estou nessa configuração aqui, ó. Estou no estado 6, próximo símbolo. Estou nessa configuração aqui, na verdade. Próximo, a cabeça da leitura está em cima desse X. O que eu faço? Continuo no estado Q6, escrevo o X e ando para a esquerda. Olha lá, tá? Agora o cabeça da leitura está em cima do hashtag. Para onde eu vou? Vou para o estado... na verdade, agora eu estou... acho que eu cliquei 2 vezes aqui, ó. Está que eu estou esse agora. Então, eu estou em cima do... Eu estou no estado Q7. O próximo que eu vou ler é X. Para onde que eu vou? Vou pular aqui para o estado Q1 novamente, certo? Eu estou no estado Q1. O próximo símbolo é hashtag. Então, significa que eu já marquei tudo que está à esquerda, tudo que está à direita, né? Aí, para onde que eu vou? Eu vou agora para...
Eu vou agora para o estado de aceitação. Essa máquina aqui tem um erro, pessoal. Será que no do Cipser também está errado? Quer ver? Agora que eu percebi. Mas vamos lá, vamos finalizar aqui só para a gente ver. Então, eu estou no stack 1 e próximo a hashtag, então significa que já processei. Tudo está esquerda, tudo está direita. Então, eu vou para Q1. Ah, não tem erro não. Tem erro não. Aqui é o Q8 vai resolver o que está pensando. Então, para onde eu vou? Então, eu vou para a direita, vou para o stack Q8, né? Agora, eu vou ter que passar só por X. Se eu encontrar agora algum símbolo diferente de X, né, antes de branco, significa que tem algum símbolo a mais aqui, né? Antes, depois do hashtag, tem símbolo a mais do que os símbolos à direita, tá? Se encontrar um 0 e 1, por exemplo, eu vou para o estado de rejeição, né? Uma transição não prevista aqui nesse diagrama, certo? Então, só tem que encontrar X aqui. Eu vou soltar todos esses X. É o que eu estou fazendo aqui, né? Quando eu encontrar um branco, eu estou no estado Q8, eu vou para o estado de aceitação. O que eu faço? Eu escrevo o branco e vou para a direita, né? E vou para o estado de aceitação. Então, é essa configuração aqui, ó, tá? O que aceita aqui, né? Na verdade, eu tinha que ter aqui um símbolo. Eu acho que eu tinha colocado que assim, mas não está gravando. Olha só que interessante. Ó, então, aqui eu tenho como colocar um label, né? Aí ele pede para entrar com label, eu posso colocar o aceita, certo? Só para o que aceita ficar muito exprimido, então eu estava colocando esse que aceita aqui embaixo. Aqui tá certo, ó. Não sei por que não salvou. Vamos lá, save. E não está salvando isso. Eu já tinha feito isso, tenho certeza. Então tá, ó, então a gente tem uma máquina aqui para representar esse processamento, né? Podemos representar, por exemplo, uma entrada que não funciona. Por exemplo, vamos dizer aqui, 10, hashtag 01. Nós vamos cair numa transição que não existe. 10, hashtag 01. O que está à esquerda é igual ao que está à direita? Não, né, pessoal? Ele vai dar errado, né? Então vamos ver alguma transição aqui que não existe. Na verdade, aqui, ó, na que eu estou em Q4, não tem transição para 1, ó, tá vendo? Então ele vai dar um estado de rejeição. Ah, não, do lado de cá, né? Na verdade, é um 1, ele marcou aquele 1, agora ele vai procurar um 1 depois do hashtag, né? Ó, eu estou então em Q5, tem transição para X e para 1, mas não tem transição para 0, né? Então, na hora que eu tentar que não tem essa transição, é como se estivesse desviando para um estado de rejeição, né? Quando ele pinta aqui de rosa, né, de vermelho, é para representar que a máquina falhou, tá? Não tem essa transição, significa rejeição. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Seria interessante depois você desenhar aqui, né? Esse autômato aqui, né? Como é que desenha? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que desenha. Ó. O desenho é bem simples, né? Primeiro você coloca os estados, ó, que você quer. Depois você vai colocar a transição. A transição você pode colocar clicando num estado só. Se você clicar num estado só na transição, então é um loop, né? Um ciclo. Aí ele vai pedir para mim qual que é o estado de entrada, qual que é o estado que eu leio, o que eu vou escrever e para que direção eu vou, tá? Então aqui, ó, eu tenho duas direções possíveis, né? Esquerda e direita, tá? Então quando eu dou Enter, aí ele faz o ciclo para mim. Então ele tá aqui, ó, leio A, escrevo V e vou para a direita. Se eu quiser fazer uma transição de um estado para o outro, então eu vou traçar uma linha, né? Porque 0, Q1. Então é a transição entre Q0 e Q1. Então, eu vou fazer, por exemplo, B, escrevo B e vou para a direita, certo? É assim que a gente vai fazer. Eu posso depois mover, ó, né? Então, quando eu escolher a setinha aqui, eu posso mover. Com a setinha ainda, eu clicando em cima do estado, botão esquerdo, eu posso escolher como é que é esse estado. Então, esse estado aqui, por exemplo, é inicial. Aí aparece aquele símbolo representando o estado inicial. Se eu clicar aqui no botão direito, eu posso mudar isso aqui para o estado final. Então, ele põe aqui que está final, né? Se eu quiser apagar alguma coisa, é o xizinho com caveirinha, certo? Eu quero apagar um estado, é só clicar em cima dele, ele vai apagar. Eu quero apagar um estado aqui, ele vai apagar o estado e a transição. Eu quero apagar só a transição. Então, eu clico na transição, ele apaga a transição, tá? É só isso. Se eu quiser mover meu autômato todo, é só selecionar tudo aqui, ó, uma janela, né? Fica tudo azul, e aí eu clico e eu consigo mover tudo, tá? Tem um esquema aqui, mas que não é muito legal, que é o seguinte, ó. Quer ver? Eu vou desenhar uma coisa qualquer aqui, ó, tá? Tá? Tem uns esquemas aqui para tentar ajeitar, tá, o meu grafo automaticamente, tá? Existem várias opções aqui. Uma delas é o círculo, ó. Ele coloca os estados em círculo e vai desenhando as transições. Nem sempre isso fica legal, tá? Mas são algumas operações aqui para a gente poder tentar organizar isso daqui, tá? Certo? Algumas operações realiza, ele não deixa depois voltar, não. Tudo bem? Mas é legal a gente ver. Opa, aqui eu estou criando estado, ó. Não quero apago, quero mover, né?
Aí a gente organiza o que a gente quer. Eu posso ampliar, ó. Se eu quiser gerar uma ilustração, eu venho aqui, salvar a imagem como? Vou salvar o gráfico como uma imagem. Aí ele salva isso aqui como uma ilustração, tá? Salva como imagem. Então, essas imagens todas são bitmap, né? E essa imagem aqui, exportar SVG, eu acho que não está funcionando, pessoal. Vamos tentar. Olha lá, ó, não está funcionando, tá vendo? Travou aqui, ó. Esse SVG seria um vetorial. Ué, ele está dando essa opção aqui, olha que legal. Vamos ver. Vou mudar aqui para SVG. Só uma curiosidade, né? Eu estou curioso aqui para ver. Então, ele salvou aqui dentro dessa pasta. Ó. Vamos lá em... Aqui, ó. O legal é que ele abre, por exemplo, ele abre. Esse daqui é vetorial, tá? Eu consigo abrir, por exemplo, um navegador. O navegador ele apresenta imagens SVG. Abrir uma janela do navegador aqui, né? Ué. Tá aqui, ó, né? A janela do navegador. Quer ver? Vamos pegar aqui. Eu vou tentar abrir aqui, ó. Tá vendo? Ele abre no navegador. O navegador reconhece esse formato aqui, SVG. O legal é que essa imagem é vetorial, ó. Tá vendo? Então você pode ampliar ela fica gigantesca aqui sem perder definição. Tudo bem? Esse formato SVG é bastante interessante. Tá? Então aqui eu apresentei um pouquinho sobre essa ferramenta aqui. Eu acho que eu vou pedir para vocês um trabalhinho em cima disso. Ou não, eu vou pensar depois. Então vamos lá, a gente viu a simulação dessa máquina aqui, né? Essa é a outra que eu fiz. Quero salvar? Não, vou salvar não. Então eu apresentei vocês aqui como é que é a computação, né? Da minha máquina de Turing, né, através dessa simulação com configurações instantâneas. É uma forma da gente representar a máquina processando. Né? Isso daqui seria cada das linhas de processamento, né, na minha máquina de Turing. Né? A gente, aqui algumas definições, né? A gente chama a linguagem de linguagem Turing reconhecível ou linguagem recursivamente enumerável, o termo enumerável que a gente vai usar em sequência, quando a máquina de Turing reconhece, tá? Então, a máquina de Turing reconhecer, pessoal, ela aceitar ou rejeitar, eventualmente ela não para, tá? Então, Turing reconhecível, a linguagem recursivamente enumerável. Mas a gente tem a linguagem decidível, tá? Que é uma linguagem de Turing decidível, é uma linguagem recursiva. Ela reconhece que a gente classifica como linguagem recursiva, tá? E se alguma máquina de Turing decide, né? A máquina de Turing decide se ela aceita ou rejeita, né? Ela nunca fica em loop, tá? Ela aceita ou rejeita simplesmente, tudo bem? É um caso mais especial. Então, essas duas aqui, ó, linguagem recursivamente numerável, linguagem recursiva, aparece naquela lista de linguagens, tá? Então, a gente tem a linguagem nós temos as linguagens, né, na lista de linguagens que a gente viu até agora, linguagem regular, linguagem livre de contexto, né, linguagem sensível a contexto, linguagem recursivamente enumerável e linguagem recursiva, tá? Essas seriam as linguagens que a gente tem, que a gente consegue reconhecer através desses esquemas, né, desses modelos de computação que a gente viu até aqui, né, autômato finito, autômato de pilha e agora a máquina de Turing. Tá? A máquina de Turing vai ser útil para 3 classes de linguagem que a gente vai ver em sequência, que é a sensível ao contexto, recursivamente enumerável e recursiva. Tudo bem, pessoal? Nós vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos aqui, né? Decidível, reconhecível. Só tirar uma dúvida aqui rapidinho. Fiquei em dúvida aqui, deixa eu dar uma olhada aqui uma colinha aqui no livro. Então, acho que aqui vale a pena, né, fazer essa anotação, né? A máquina de Turing reconhecível, ela pode aceitar, rejeitar ou eventualmente entrar em loop, tá? Agora, a Turing decidível, ela só aceita e rejeita, ela não entra em loop, tá? Era isso mesmo que eu queria ver. Olha essa máquina que interessante. Parece complicado de implementar, né? Mas a gente consegue uma implementação bem interessante, bem limpa, né? Para essa máquina. Qual que é a linguagem aqui, ó? Vocês conseguem descrever para mim quais seriam, né? As cadeias, né? Se a gente for enumerar um pouquinho das cadeias que são reconhecidas pela linguagem que a máquina decide, ó, não é reconhecível simplesmente, ela decide, né? Em mim decide essa linguagem aqui. Ela sempre aceita ou rejeita, ela nunca entra em loop.
Vocês conseguem dizer para mim quais são? Vamos enumerar, né? Alguns dos símbolos aqui, ó. Vamos enumerar. Eu quero enumerar agora os símbolos da minha linguagem. Como é que seriam? Vocês conseguem escrever? Né? Opa, aqui ficou estranho. Tem um N aqui, ó. Né? Então vamos pensar, ó. Quais são os valores de N, né? Valores inteiros maiores ou igual que zero. Então vamos pensar 0, 1, 2, 3, 4 e daí por diante, né? 0 elevado a 2 elevado a N, quando N é zero, vai dar o quê? 2 elevado a 0 é 1, né? Então vai dar 0 elevado a 1, ou seja, é um zero só. Né? Então, zero sozinho, minha máquina tem que reconhecer, tá, pessoal? Qual que seria a outra situação? 0 elevado a 2 elevado a 1, né? Então, quando o N é igual a 1, 2 elevado a 1 é igual ao quê? 0 elevado a 2, que é igual à sequência 0, 0, certo? Vamos ver aqui o que seria quando o N é 2. O que seria? 0 elevado a 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 4, então, sequência aqui é 4, 0, né? E 3, dá 0 elevado a 2 elevado a 3, que é igual a 0 elevado a 8, que vai ser igual a sequência aqui, ó. Certo? E a 4 seriam 16. Ou seja, a gente tem sequências reconhecidas aqui por essa máquina de Turing decidível, né? É sequência de potência de 2 de 0, né? Então aqui, 1 0, 2 zeros, 4 zeros, 8 zeros. Qual que seria o próximo? 16 zeros. Qual que seria o próximo? 32 zeros e daí por diante, certo? E essa máquina aqui consegue resolver isso. Vamos ver aqui uma descrição, né? Eu vou apresentar a vocês como é que a gente pode definir, né, a computação a máquina de Turing. Então, essa daqui seria uma descrição, estilo algoritmo, né? Em algum momento a gente vai usar isso. E a gente tem o diagrama também, né? Mas vamos ver aqui a descrição estilo algoritmo para essa minha máquina de Turing. Né? Então, a ideia aqui é a seguinte, ó. Faça uma varredura da esquerda para a direita, marcando 0 sim ou não. Ou seja, então marca um 0 e o outro não. Marca um 0 e o outro não. Marca um 0 e o outro não. Ou seja, nós estamos dividindo pela metade, vocês concordam? É como se a gente estivesse dividindo a minha quantidade. Por exemplo, se tiver 8 zeros, ao final dessa varredura aqui, quantos zeros a gente vai ter? Só metade deles, concorda? Se no passo 1 a máquina tiver somente um zero, eu vou aceitar. Esse seria o caso da minha primeira entrada possível, né? Primeira sentença aceita por essa linguagem que a minha máquina decide. Seria o zero sozinho. Caso contrário, se no passo 1 a fita continha mais de um único zero e o número de zeros é ímpar, rejeita. Né? Então aqui eu estou tratando os outros casos, né? Certo? Então percebam que o que a minha máquina está fazendo é o seguinte, ó, se tem só um zero, eu aceito. Aqui eu vou marcar 0 sim e 0 não. Como é que vai ficar? X0. Vai ter só um zero, eu vou aceitar. Aqui eu vou marcar 0 sim e 0 não. Como é que vai ficar? X0, X0, né? Na próxima eu vou marcar 0 sim e 0 não também, né? E aí por diante. Aqui como é que eu vou marcar? Vai ser X0, 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 X0. Ou seja, cada passo eu vou estar marcando, eu vou estar dividindo por 2, né? O número de zeros que eu vou ter na minha entrada, né? Então, se aqui eu tinha 2, vai ter um só. Se aqui tinha 4, vão ter 2. Se aqui tinha 8, vão ter 4. E daí por diante. Então, o potência de 2 aqui, pessoal, é eu ficar marcando 0x e 0 não. 0x e 0 não. Tá? Se no final tiver um número ímpar de zeros, eu vou rejeitar. Retorno a cabeça de leitura para o primeiro símbolo, o símbolo mais à esquerda, e volto para o passo 1, né? De fazer a varredura de zero, da esquerda para a direita, marcando um 0 sim e um 0 não, tá? E aí eu vou saltando os x, tá? Os x que vão aparecendo aqui na minha sequência, eu vou saltando nesse esquema de computação. Isso aqui não está explicitamente formado aqui, mas está implementado aqui nessa minha máquina de tudo, tá? Então, começa no estado Q1, né? E aí, a minha computação é essa daqui, né? Se eu estou no estado Q1 e leio 0, eu escrevo um espaço e vou para a direita. A marca aqui parece que é esse espaço, né? Se só tinha o 0, então o próximo símbolo é espaço, eu escrevo o espaço e aceito, ó, já está aqui. Se não, aí eu vou ficar nessa repetição aqui, ó, que é a repetição em que está marcando 0 sim e 0 não, né? Marcando 0 sim e 0 não. Certo? A gente teria que fazer uma computação aqui para poder ver se ele vai reconhecer isso mesmo, né? Uma outra forma é usar essa ferramenta, né? Que é para essa máquina. Vamos abrir aqui, né? Qual que é? É o Turing 2N, aqui, ó, 02N, tá? Aí é essa máquina aqui, ó.
certo? Que está aqui, e vamos processar, por exemplo. Vamos ver ela funcionando. Eu poderia fazer através de configuração instantânea, mas essa ilustração gráfica aqui eu acho que vai ficar mais fácil da gente ver. Então, ele pede uma entrada, vamos fazer cada uma das entradas, tá? Então, o 0, o 00, o 0000, né? 4 zeros, 8 zeros, 16 zeros, aí por diante. Vamos fazer um zero só e ver como é que a minha máquina processa, né? Aqui está implementado exatamente o que está descrito aqui de maneira informal nesse algoritmo, tá? Então, vamos lá, eu tenho um zero só. Como é que a minha máquina vai processar? Ele vai escrever um espaço no lugar desse zero e vai para a direita, certo? Aí o próximo símbolo é um zero, né? Então, o que ele faz? O próximo símbolo é um espaço. Então, o que ele faz? Escreve um espaço e vai para a direita e muda para o estado de aceitação, certo? Ou seja, o zero sozinho ele aceita, né? Vamos simular agora para o 00. E vamos ver o que a minha máquina vai fazer, né? Ele está pedindo aqui para entrada. Vou digitar agora 00. Pois é, você tem que aceitar. Vamos ver que caminho vai pegar aqui para aceitar. Então, esse zero, ele vai escrever espaço e vai para a direita, certo? Eu estou no estado Q2. Encontro zero, para onde eu vou? Vou escrever um X e vou para a direita. E vou para o estado Q3. O Q3, escrevi X e vou para a direita. Tem um espaço agora. Para onde eu vou? Eu escrevo espaço e vou para a esquerda, certo? Tem um X, o que eu faço? Estou no estado Q5. Encontro o X, o que eu faço? Escrevo o X, vou para a esquerda e mudo para o estado Q2, certo? Estou no estado Q2, encontrei um espaço, para onde eu vou? Ah, não. X, escrevo X, vou para a esquerda, eu continuo o próprio estado Q5. Q5, encontro espaço, para onde que eu vou? Escrevo zero, escrevo espaço e vou para a direita. Volto para o X aqui, né? Eu vou saltar os X agora, né? Todos os X, e continuo no mesmo estado. Agora eu tenho um espaço. Então no Q2 tem espaço. Para onde que eu vou? Vou para o estado Q6. Zero ele aceita também. Vamos ver uma coisa que ele não pode aceitar. Por exemplo, 000. Vamos ver que configuração vai estar na minha máquina quando entrar o 000. Opa, fiz errado. Aqui, Ut step. Passo a passo, né? Então, vou escrever aqui, ó, 000. Ele não pode aceitar. Vamos ver que configuração ele vai estar para não aceitar. Estado Q1, encontro 0, escrevo espaço, vou para a direita e vou para o estado Q2. Estado Q2, encontro 0, escrevo X, vou para o estado Q3 e vou para a direita. Estado Q3, encontro 0, aí eu vou fazer uma transição diferente aqui. Escrevo 0, vou para a direita, vou para o estado Q4. Estado Q4, encontro um 0, para onde que eu vou? Encontro o espaço, para onde que eu vou? Eu vou para o estado de rejeição. Esse Q7 aqui é o estado de rejeição. Então, ele vai escrever espaço e vai para a direita e vai para o estado de rejeição, né? Por que é o estado de rejeição? Porque é o sumidor. Ó. Percebe que do estado Q7 eu não consigo fazer nenhuma transição, né? Não tem nenhuma transição prevista para ele, né? Ou seja, eu rejeito. 000 ele rejeita. Vamos ver o 000, 4 zeros. 0, 0, 0, 0. Então tem 4 zeros, né? Então esse primeiro zero aqui eu transformar em espaço, vou para o Q2. Esse zero agora eu vou escrever X no lugar dele, vou para Q3. O próximo zero, ó, nós vamos pular para o cá, Q4, né? Vou escrever 0, vou para a direita, vou para o Q4, certo? Em Q4, agora encontro o 0, volto para o Q3, eu percebo, né? Eu escrevo X, vou para a direita, ou seja, essa repetição Q3, Q5, Q3, Q4, eu estou escrevendo para cada zero que eu encontro, escrevo 0, escrevo X, escrevo 0, escrevo X, né? Eu estou fazendo essa... Nossa, é o cara do... Espera aí, só um minuto, pessoal. Peraí, pessoal, eu estava achando que era alguém aqui, né, que estava na entrada. Não chegou a pizza, não chegou a pizza, não. Então, vamos dando continuidade aqui, ó. Então, Q3 e Q4 é que eu estou fazendo esse zigue-zague, né, previsto aqui no meu algoritmo, né? Fazer essa varredura da esquerda para a esquerda, para a direita, marcando sim, marcando não. E tem todo um processamento anterior aqui, ó, mas a base é isso, tá? Então, a gente está fazendo esse processamento agora. Então, eu marquei um 0x, primeiro um 0, marquei com x e para Q3. Próximo 0, marquei 0 e fui para Q4. Próximo 0, vou marcar x, vou para Q3. Né? É o que a gente fez aqui. Agora, o espaço, para onde eu vou? Escrevi espaço e vou para a esquerda. Eu vou para o Q5. Então, em x, escrevo x, continuo em Q5 e vou para a esquerda. Tem um 0 agora, escrevo 0 e vou para a esquerda. Tem um X agora, escrevo o X, continuo no Q5 e vou para a esquerda, tá? Aí eu vim para o início da fita agora, tá, pessoal? No início da fita. O que eu faço? Escrevo espaço e vou para a direita e volto para o estado Q2, né? No estado Q2, né? Se eu encontro o X, para onde que eu vou? Eu continuo no X, certo?
Agora eu tenho 0. Para onde que eu vou? Vou para o estado Q3. Né? No estado Q3, enquanto o X continua no estado Q3, vou para a direita. Encontrei espaço. Aí vem para o Q5, certo? Q5 tem X. Agora eu vou andar até o início da fila de novo, ó. Todos os X marcados, né? Mesmo no estado Q5. Ó. Aí cheguei no espaço. Estou no Q5, encontrei espaço. Para onde que eu vou? Vou para o estado Q2, tá? E agora eu vou passar por todos os X aqui até a direita, tem que encontrar o espaço no final da fita. Então, eu continuo no estado Q2, lendo X, escrevendo X, indo para a direita, até encontrar o espaço. Na hora que eu estou no estado Q2 e encontrei espaço, eu venho para o estado de aceitação. Né? Então, assim funciona. Certo? O primeiro 0, pessoal, a gente marca ele com espaço, né? E depois os outros 0. Aí eu tenho que ter um número ímpar de zeros, de zeros, né? Eu estou marcando um sim, um sim, um não, até que eu tenho um número ímpar de zeros, que é o que vai determinar a citação aqui, né? É o que aconteceu. Um número ímpar de marcas, né? Quer dizer, marquei o primeiro 0, aí vai ter que ter um número ímpar de marcas para que ele aceite. Caso contrário, vou fazer um caminho aqui de rejeição. Tudo bem? Essa máquina aqui não é tão trivial, né? Mas percebam que ela faz uma computação interessante, né? Essa linguagem aqui não dá para fazer com autor de pilha, com autor finito, com certeza. Absoluto. Você vive com máquina de tudo, certo? Vamos ver aqui o próximo. O próximo aqui eu já mostrei para vocês, não vou repetir novamente. Então, essa máquina decide também, tá? Ele aceita ou rejeita. Ele não entra em loop, a máquina não entra em loop nunca. Eu consigo, através do processamento, aceitar ou rejeitar entradas com esse padrão aqui, né? A mesma sequência antes e depois do hashtag. E vamos ver aqui uma outra máquina, um pouco mais elaborada também, que é a máquina que decide essa entrada aqui. Seguinte Cs, né? A sequência de A's, B's e C's não pode ser vazia, ó, o I, J e K é maior ou igual que 1, né? Então tem que ter no mínimo um A, no mínimo um B e no mínimo um C. E uma outra condição aqui, né, para o símbolo da minha cadeia da linguagem C é que o número de Cs tem que ser igual ao número de Is vezes o número de J's. Quer dizer, minha máquina aqui está reconhecendo agora uma multiplicação. Então vamos ver aqui, ó, cadeias possíveis para minha linguagem, né? Vou abrir aqui o desenho de novo para a gente ver agora a linguagem C. Como é que é essa linguagem C? Tá? Vou ver aqui, vai ficar mais fácil. Linguagem C. Quais são as condições aqui? Ó? O I, o J e o K maior ou igual que 1. Né? Então, o I pode ser 1, 2, 3, 4, 5, J 1, 2, 3, 4, 5, K 1, 2, 3, 4, 5, etc. Só que a outra condição, né, é que I vezes J é igual a K. Ou seja, o número de I vezes o número de J é igual ao número de K. Né? Então, quais seriam as situações possíveis? Né? Por exemplo, I é igual a 1, J é igual a 1, então K é igual a 1. I igual a 1, J igual a 2, K vai ser igual a 2. I igual a 2, J igual a 2, K vai ser igual a 4. I igual a 2, J igual a 3, K igual a 6. É assim que vai ter que ser, né? Então, a gente poderia descrever aqui, né? Não todos, mas algumas cadeias, né? Da minha linguagem A. Percebam que I, J e K determinam para mim o número de A's, B's e C's, né? Na cadeia. Então, 1 vai ser o ABC, certo? 1, 2 vai ser o quê? O A, 1A, 2B's e 2C's. 2, 2, 4 vai ser o quê? 2A's, 2B's e 4Cs, né? 2, 3, 6 vai ser o quê? 2A's, 3B's e 6Cs, certo? E daí por diante. É assim que está definindo a minha linguagem aqui, certo? Então, olha aqui o algoritmo. Depois eu vou mostrar para vocês a máquina de Turing que eu implementei. Não sei se está 100% certo, não testei todas as situações, mas aparentemente funciona, né? E eu desenhei. Isso não tem no livro, tá, pessoal? Essa máquina não tem no livro. Tem duas máquinas que não tem no livro. Tem essa e depois uma máquina, outra máquina aqui, que ele só descreve o algoritmo, mas não implementa. É a máquina que eles chamam de resolve o problema de distinção de elementos. Essa máquina aqui, né? O exemplo 3.12 só tem a descrição algorítmica, mas não tem implementação. Talvez eu peça para vocês implementarem um autômato. Eu vou pensar, né, alguma atividade para vocês realizarem usando aqui esse conceito de máquina de Turing. Então, a lógica é que, basicamente, primeiro eu tenho que verificar se eu tenho uma sequência de A's, seguido de B's, seguido de C's. Esse é um pré-requisito, né, inicial
para depois eu realizar a contagem. Quer dizer, se tiver B antes de A, se tiver C antes de A, né? Se não tiver A, só tiver B e C, etc. Tal, eu tenho que conseguir identificar nessa primeira varredura aqui, né? Então, se eu não tiver uma sequência de 1 ou mais A, seguido por 1 ou mais B, seguido por 1 ou mais C, eu vou rejeitar, né? Já de cá. Caso contrário, aí eu vou retornar a cabeça de leitura para o primeiro, se mais à esquerda da fita, ou seja, o primeiro A aqui, né, que eu tenho, e eu vou fazer a seguinte lógica, olha só, não é tão complicado assim não. Eu vou marcar um A, e para cada A marcado, eu vou fazer uma varredura agora para encontrar Bs. E aí eu vou ter que fazer, para cada A marcado, vai ter que ter a mesma quantidade de Bs e Cs. Então eu vou para frente, vou para trás na fita, marcando Bs e Cs. Tem que ter para cada A, vai ter que ter uma correspondência de 1 para 1, de Bs e Cs, tá? Eu marco Bs e Cs. Então, vou no B, vou no C. Vou no B, vou no C, marcando, tá? Na hora que terminar os Bs, pessoal, né? Até que eu tenha terminado todos os Bs. Se todos os Cs forem marcados, tiverem Bs não marcados, eu rejeito. Ou seja, tem menos Cs do que Bs. Eu vou rejeitar, né? Se passou por esse passo, aí o que eu vou fazer? Eu volto restaurando todos os Bs, então as marcas que eu coloquei para o B, eu vou voltar. As marcas que eu coloquei para o C, eu vou colocar, eu vou retornar sendo B, tá? Na minha fita. Mas perceba que eu não faço nada com os Cs marcados. Os Cs que foram marcados, aí eu marco esse A novamente e volto para o passo 3, né? Marcando para cada B um C correspondente, né? Eu faço isso até o final. Se todos os A's forem marcados, aí eu vou varrer minha fita agora para ver se tem algum C que não foi marcado. Se tiver algum C que não foi marcado, aí eu vou rejeitar. Se todos forem marcados, eu vou aceitar, tá? Aqui a descrição algorítmica. Agora eu vou mostrar para vocês a máquina de Turing que eu implementei para fazer isso. Eu ia pedir para vocês construírem, mas eu acho que eu vou pedir para construir o próximo, né, que não está representado aqui. Aqui, ó, esse Turing AI BJCK. Ó, ficou um pouquinho mais extenso, né? Eu acho que eu não consigo colocar aqui do lado, vamos ver. Consegui. Ficou meio apertadinho, mas dá para a gente ler, né? De aumentar ele aqui e diminuir a minha descrição formal, a minha descrição algorítmica para a minha máquina de Turing, certo? Então, ó, essa primeira sequência aqui, ó, Q0, Q1, Q2, é para verificar essa primeira situação. Se eu tenho uma sequência de A seguido por uma sequência de B, seguido por uma sequência de C, certo? Na verdade, tem um errinho aqui que eu já percebi, ó. A minha máquina está aceitando sequência de B seguido por uma sequência de C, sem A. Eu tinha que obrigar que tivesse pelo menos um A aqui, ó. Quer ver? Vamos usar aqui na minha entrada. Se eu tiver BB, CC, ele vai chegar em Q2. E não era para fazer isso. Tá vendo? Eu só conseguiria chegar. O meu Q3 aqui, na verdade, é a situação que eu vou encontrar para... depois que eu retornei a cabeça de leitura até a primeira posição. Não, é o Q4, na verdade, né? É o Q4 que eu vou ter passado por isso daqui, né? Na verdade, tem uma transição a mais aqui, pessoal. Eu vou desenhar. Vou corrigir aqui essa minha máquina de Turing. Eu vou apagar esse daqui, BBR, depois vou colocar de novo. Vou colocar mais um estado. Eu teria que renumerar aqui, mas eu não vou fazer isso não. Vou só fazer as transições. Ó. Então, na verdade, esse estado aqui, ó, é que eu vou fazer AR. Tá? E aí vai ter um estado em que eu vou exigir que tenha pelo menos um, né? Um A. E aqui eu vou exigir que tenha pelo menos um B. Tá? Então, essas transições aqui que eu estou fazendo... que eu estou garantindo, né, que a minha máquina, a minha entrada tem pelo menos um A, eu venho para cá. E aí eu salto todos os outros A's. Eu só consigo pular de Q3 para Q1 se tiver pelo menos um B. Aí eu salto todos os B's. Eu só consigo saltar de Q1 para Q2 se tiver pelo menos um C. Aí eu salto todos os C's. Cheguei num branco no final da minha entrada. Aí o que eu faço? Vou para Q3 para voltar, né, pulando todos os C's, todos os B's, todos os A's, até chegar no início da fita. Aí eu posiciono em Q4. Na hora que eu encontrar um branco, escrevo um branco e volto a estar à direita, ou seja, posicionei no primeiro A novamente. Vamos ver se isso funciona? Só essa primeira parte aqui, ó, tá? Um A, BB, CC, que é uma entrada diária. Vamos ver se ele vai chegar aqui no Q4, posicionado no A novamente. Então, o que ele está fazendo? Fazendo sequência de verificação. Então, verifica se tem um A, só tem um A. Então, ele vai saltar aqui. Tem um B, tem B. Então, ele vai saltar o próximo B. Tem C, tem C. Vai saltar todos os Cs. Cheguei num branco. Eu vou para Q3.
o Q3 vai fazer voltar no início da fita aqui, ó, tá vendo? Cheguei num branco, o que que eu faço? Vou escrever esse branco e vou para a direita. Ou seja, essa sequência aqui, ó, Q0, Q3, Q1, Q2, Q3, está verificando se a minha entrada é uma sequência de 1 ou mais A, seguido por 1 ou mais B, seguido por 1 mais C. Então, fiz isso, retornei a fita para o primeiro sim. Então, 1 e 2 está aqui, ó, representado aqui na minha máquina. Agora, a minha máquina vai fazer essa marcação. Marca um A, e aí, para cada A marcado, eu vou passar por todos os Bs, marcando Bs, né? Então, vamos lá. Encontrei um A, marco esse A, certo? E aí, eu vou fazer, para cada B, vou marcar um C correspondente, né? Então, eu estou usando as marcas assim, ó. O A eu marco um X, o B eu marco um Y e o Z eu marco um Z. E o C eu marco um Z, tá? Então, encontrei um B, marco ele. Aí, vou procurar um C correspondente. Marco ele também. Aí, volto. Né? O próximo é um B, marco ele. Aí volto, marco um C correspondente. Eu marquei todos os Bs, aí eu volto no início, né? Retornando os Ys para B. Eu faço isso daqui, ó. Eu vou restaurar os Bs marcados, né? Para poder repetir o passo. Tem mais algum A? Não. Então vou ver se tem algum C que não foi marcado, né? Se todos os Cs foram marcados, se tiver algum C aqui que não foi marcado, eu vou ter uma transição que não existe para Q1. Aí eu vou para o estado de rejeição. Cheguei no final, então eu vou aceitar essa entrada, né? Vamos fazer o teste agora para outra entrada aqui, ó, pessoal, né? Vamos ver todas as entradas aqui possíveis, né? Então, vamos fazer para ABC aqui, ó. Então, fiz para ABBCC, isso deu certo. Vamos fazer agora para ABC. Então, estou no A. Primeiro vai verificar se tem A's, B's e C's, né? Tem. Né? Encontrei o branco, aí começa a voltar. Voltei para o primeiro. O Q4 aqui seria estado inicial depois dessa verificação, né? Se minha sequência é A, seguido de B, seguido de C. Né? Agora a gente vai fazer as marcações. Marquei o A. Para cada B eu vou marcar um C correspondente. Né? Aí cheguei no final, eu volto restaurando os B's. Certo? Tem mais algum A? Não. Aí agora eu vou até o final da fita para ver se tem algum C que não foi marcado. Significaria que tem mais Cs do que Bs. Não é o caso, ele vai aceitar. Então, ABC ele aceitou. O A, BB, CC ele aceitou também. Né? Vamos fazer agora o AA, B, CCC. Aqui vai ter uma modificação, né? 2 vezes 2 dá 4. Vamos ver se vai funcionar. Então, vamos ver como é que vai funcionar. Primeiro ele verifica, depois ele volta para o início da fita, tá? Então, estamos agora para verificar se para cada... Se o número de A vezes o número de B é igual ao número de C. Vamos ver, ó. Encontrei um A, marco ele. Agora, para cada B, eu vou marcar um C. Então, B, C, B, C. Beleza. Já marquei para esses 2 primeiros Bs, os 2 primeiros Cs. Beleza. Agora, eu volto para o início da fita, né? Voltando, restaurando os Bs. Restaurei os Bs, mas não restaurei os Cs. Eu percebo que não restaurei os Cs. Tem outro A? Tem. Marco ele também. Agora, para cada B, eu vou marcar um C correspondente, saltando os Zs, né? Esses Zs aqui são Cs que eu já marquei. Então, vai lá. Marco esse B, marco esse C. Marco esse B, marco esse C. Beleza. Agora eu volto, né? Não tem mais nenhum B para marcar. Agora eu vou voltar restaurando os Bs. Não tem mais nenhum A para marcar. Então agora eu vou até o final na fita para ver se tem algum C que não foi marcado. Tá? Não tem nenhum, então eu aceito também. Né? Então funciona, pessoal. Funciona. Se eu fizer para outro. Vamos fazer um que não funcione, só para ver que essa máquina ela vai rejeitar, por exemplo, se tiver um número menor de Bs do que Cs. Né? De Cs do que Bs. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu não sei, porque foi eu que implementei. Então vamos lá. A, 2 Bs e um C só, né? É a sequência, mas não está fazendo. Você teria que ter 1 vezes 2, 2 Cs, né? Mas não é o caso. Vamos ver. Então, ele verificou a sequência A's, B's e C's, beleza. Volta para o início da fita. Agora, marca um A, para cada B, marca um C correspondente. Agora, tem um B e não vai ter um C correspondente, tá? Ah lá. Tem uma transição aqui que não existe, né? Ele deveria ter encontrado um C, não encontrou, tem um espaço, mas o espaço não está previsto aqui, ó. A transição de Q6, então ele rejeita, né? Seria o desvio aqui para o estado de rejeição que não está explicitamente informado aqui no meu tom. Beleza? Entenderam, pessoal, como é que funciona? Né? Eu vou salvar porque o meu estava incompleto. Então, vai lá, dando continuidade, né? Deixa eu fechar aqui essa parte. Eu vou mais rápido aqui, ó. Então, é uma simplificação, viu, Pedro? Assim, formalmente, nós deveríamos ter essa transição informada, mas informalmente, nós não vamos representá-la aqui. Pessoal, só um minutinho, estou recebendo a ligação aqui.
Pessoal, então, dando continuidade aqui, né? Quero ver se eu fecho essa aula, porque aí eu já terminei a máquina de Turing e eu já vou poder passar a lista de exercícios, né? Então, eu vou falar de algumas variantes, existem muitas, tá? E depois eu vou falar do conceito de algoritmo, que é o que a gente vai usar daqui para de agora em diante, né? A gente entendendo como é que a máquina de Turing computa é o suficiente para a gente imaginar ela implementando os algoritmos que eu vou passar para você. Eu vou fazer essa analogia. Então, vai lá. Existem muitas definições alternativas para a máquina de Turing, né? Com cooperação de parada, né? Então, posso ir para a esquerda, ir para a direita ou deixar a cabeçote na mesma posição, né? Ou então, máquina de Turing que é travada no início, né? Que é o que está no livro do Sipser. Aqui no nossa máquina de Turing, no JFlap, ele é aberto das duas extremidades, né? Seria um outro caso. Ou então a máquina de Turing não determinística, ou então a máquina de Turing com múltiplas fitas, né? É o que a gente vai ver aqui. Então, a gente viu, por exemplo, que Alton finito e Alton finito não determinístico são equivalentes. A mesma coisa não acontece com o Alton de pilha, né? Alton de pilha e Alton de pilha não determinístico não são equivalentes. Tem alguma coisa que eu faço com Alton de pilha não determinístico e que eu não consigo fazer com Alton de pilha determinístico, certo? No caso da máquina de Turing, a máquina de Turing padrão é equivalente a todas as suas variantes, tá? Tem o mesmo poder de computação, reconhece as mesmas linguagens, tá? Aí isso a gente chama de robustez, tá? A gente chama de robustez a invariância, né, da máquina de Turing com relação a essas mudanças, tá bem? Então, por exemplo, aqui uma das variações que a gente poderia ter é uma máquina de Turing que o cabeçote de leitura pode ficar parado, além de andar para a esquerda e para a direita, né? Então, as transições teríamos uma possibilidade a mais, né, de operação no cabeçote, que é andar para a esquerda, andar para a direita ou ficar parado, né? Quer dizer, por exemplo, essa pequena variação poderia ser facilmente substituída por duas transições, né, nessa máquina de Turing que a gente tem implementado. Então, ficar parado seria o quê? Mover para a esquerda e mover para a direita, escrevendo o mesmo valor que estava lá, né? Então, ando para a esquerda, ando para a direita, é o mesmo que ficar parado, né? Uma outra variação é a multifita. Então, uma máquina com múltiplas fitas, a gente tem vários cabeçalhos de leitura, várias fitas e várias operações de leitura escrita que a gente vai poder realizar, né? Então, a função de transição é modificada para permitir a leitura e escrita e movimentação nas múltiplas fitas, tá? Então, assim, minha função de transição vai ter um estado e vários símbolos, K símbolos, né? Qual que é o tamanho da entrada aqui, da minha função de entrada? Quantos parâmetros tem minha função de transição de entrada? Vai ter 1 mais K, né? O Q é o estado que eu estou e K são os símbolos que eu estou lendo em cada uma das K-fitas, né? E aí a transição, como é que vai acontecer? Eu vou para o novo estado e escrevo em K-fitas e movo, né, para a esquerda, para a direita, ou fico parado em K-fitas também, tá? Então a saída aqui é um par ordenado que tem um estado, K símbolos para escrever na fita e K movimentações nos K cabeçotes, né, das múltiplas fitas, certo? Então basicamente isso. Como é que eu consigo provar a equivalência, pessoal, né? Esse é um teorema. Toda máquina de Turing multifita tem uma máquina de Turing geral, né, de uma única fita que é equivalente. Como é que a gente pode fazer isso? Simulando, né? Então, como é que eu simulo as múltiplas fitas? Ó, a gente usa o símbolo dólar, marcando, né, o início de cada fita, e a gente estende aqui o vocabulário da fita, né, para um símbolo marcado para a gente representar o cabeçote sobre cada uma dessas fitas, tá? Então, é basicamente isso. Quer dizer, eu consigo simular, né, o que a minha máquina de Turing múltiplas fitas faz com uma máquina de Turing padrão, certo? É lógico que vão ter operações extras, né? Então, na hora que eu escrevo nessa fita, eu vou ter que mover meu cabeçote, meu único cabeçote, né, da minha máquina de Turing padrão, para cada uma das posições, né? Escrevendo, põe aqui, ó, tem que escrever 0 e andar para a esquerda. Então, vou escrever 0 aqui, vou mover para a esquerda. Como é que eu vou mover para a esquerda? Eu vou escrever o 0 com um pontinho em cima à esquerda desse 1, certo? É assim que eu vou representar. Escrever B e andar para a esquerda. Então, a mesma coisa. Eu vou ter que andar na minha fita, né, para minha segunda fita. Então, eu tenho que pular esse hashtag aqui até chegar no A marcado. Escrevo B aqui e escrevo um A marcado à esquerda desse B para representar que o cabeçote está nesse A aqui agora, certo? Então, olha só, dá para fazer isso? Dá. Vai ter mais computação? Vai. Mas a gente prova esse equivalente, certo?
Então, aqui eu estou simplificando isso. O S simula o efeito de K, fitas armazenando sua informação nessa única fita. A gente vai usar o hashtag como delimitador para separar o conteúdo de cada fita. E a gente usa um símbolo especial, né, o símbolo da fita com um ponto em cima, para representar o cabeçote em cima daquele símbolo, né, em cada uma das fitas. Mas é possível de representar. Dá para a gente representar uma máquina de Turing não determinística? O que seria uma máquina de Turing não determinística? Tá? Então, basicamente, eu tenho um estado e um símbolo na fita que eu vou ler, e aí eu posso ir para múltiplos estados ao mesmo tempo, né? Aqui é a minha função potência de novo, tá certo? Então, o resultado aqui não vai ser um único par ordenado, mas um conjunto de par ordenados possíveis, né? Como é que a gente representa isso numa única fita? A gente simula a computação, né, não determinística, essa árvore de possibilidades na minha máquina de Turing, né? No caso, né, para ficar mais fácil de entender, nós vamos pensar a máquina de Turing não determinística equivalente à máquina de Turing multifita, né, com 3 fitas. Uma fita vai estar a entrada, outra fita eu vou estar simulando as entradas, e outra fita vai representar para mim todas as possibilidades de computação, tá? Vários... O que seria esse endereço aqui, ó? Vou voltar aqui, pessoal, só para poder tentar explicar para vocês. Então é o seguinte, o que seria uma máquina de Turing não determinística? Ao invés de uma única possibilidade, eu vou ter vários pares ordenados, vou ter um conjunto de pares ordenados para transição Q1, 0, por exemplo, né? Eu vou ter 1, 2, 3, por exemplo, né? Então, na minha fita de endereço, eu vou representar o número de transições que eu vou ter para aquele estado, certo? Então, eu vou ter a primeira transição, a segunda transição, a terceira transição. E aí eu vou simular cada uma dessas transições aqui, ó, né? Na fita de simulação. Quer dizer, a minha máquina começa só com a fita de entrada preenchida. Aí eu copio a minha entrada na fita de simulação, e aí para eu vou testar todas as possibilidades de computação aqui, ó, né? E aí eu faço. Deu certo. Cheguei no estado de aceitação, pronto. Minha máquina de Turing não determinística aceitou, né? E daí por diante. Então tá, mas aí a minha prova é a seguinte: a minha máquina de Turing não determinística é equivalente a uma Turing, no caso, multifita aqui, né? Se eu quiser uma fita simples, mesma história, tá, pessoal? Então, a minha 3 fitas aqui eu vou ter que simular numa única fita assim, né? Vai dar muito passo de computação? Vai, é óbvio, mas são equivalentes, né? São equivalentes. Basicamente isso que a gente quer descrever, né? Uma outra explicação que cabe aqui é a explicação do enumerável, né? Porque do enumerar, linguagem recursivamente enumerável. Essa terminologia surge de uma máquina de Turing especial chamada enumerador. O que é um enumerador? É uma máquina de Turing que tem uma impressora, né? Que vai escrevendo todas as cadeias que ela aceita, tá, pessoal? Então, uma máquina de Turing reconhecível, somente sem algum enumerador a enumera, né? Imagina uma máquina que vai processando e vai escrevendo tudo que ele aceita, né? Então, por isso do termo enumera, tá? Não vou entrar muito em detalhes, isso não é tão importante, mas é explicação do termo enumerável nessa classe de linguagem, que depois eu vou classificar, tá, pessoal? Essa ideia aqui dos modelos serem equivalentes, né? A máquina de Turing multifita ser equivalente à máquina de Turing com uma fita só. A máquina de Turing não determinística ser equivalente a uma máquina de Turing com 3 fitas em que a gente vai simular esse não determinismo, né? Essa equivalência não é tão assim difícil da gente entender. Vamos imaginar, fazer analogia com linguagem de programação, né? Por exemplo, eu tenho Haskell e C. As duas linguagens são equivalentes. Tudo que eu faço em C dá para fazer em Haskell? Dá. Só que tem algumas coisas em Haskell que está pré-implementado que eu teria que implementar em C para ter a coisa equivalente. Por exemplo, em Haskell tem um backtracking, né? Na hora que ele está computando, ele retrocede para testar outras possibilidades, né? Se eu quiser isso no C, eu vou ter que implementar explicitamente esse backtracking, tá? Então, tem algumas coisas que é mais fácil expressar em Haskell, tem algumas coisas que é mais fácil expressar em C, mas as duas são equivalentes, né? Então, essa ideia de equivalente de máquina de Turing, a gente pode fazer analogia com essa ideia de equivalência de linguagem de programação, né? As duas, tudo que eu faço em Haskell dá para fazer em C, tudo que eu faço em C dá para fazer em Haskell. Mas tem algumas coisas que eu faço em C que vai ser difícil de implementar em Haskell, mas é possível. Tem algumas coisas que eu faço em Haskell que é difícil de implementar em C, mas é possível, tá? Essa é a ideia importante. Outra coisa interessante é a gente fazer analogia, né, de algoritmo
com a máquina de Turing também, tá, pessoal? Então, essa história que eu já contei, mas vou contar de novo. O que é um algoritmo? Uma coleção de operações simples, né, que a gente realiza para poder executar alguma tarefa, né? É muito importante na matemática, tá, pessoal? Os algoritmos existem há muito tempo, né? A gente tinha, antigamente, na época dos reis aí, né, algumas pessoas que eram chamadas de calculistas. Por quê? Porque eles tinham os algoritmos para fazer cálculo de estruturas em construções, etc. Então, eles tinham uns macetes, né, uma sequência de operações realizadas, eles sabiam calcular as coisas, né? Então, eles eram contratados pelos reis, por quê? Porque eles conheciam os algoritmos na cabeça deles, mas não passavam para os outros, né? Em algum momento, as pessoas começaram a descrever formalmente, né, esses cálculos, né? E aí surgiram os algoritmos, né? A definição de algoritmo, por exemplo, é importantíssima em matemática, né? O 10º problema do Hilbert, né, aquele que o Church e o Turing atacaram, né, definia, de certa forma, de maneira informal, o que seria algoritmo. Ele não chamava de algoritmo, ele chamava de um processo. O que o Hilbert queria no seu 10º problema? Ele queria um processo com o qual fosse possível determinar por um número finito de operações, né? Um processo com um número finito de operações é o quê? Um algoritmo que testasse se um polinômio tinha raiz inteira, né? Então, por exemplo, o 10º problema, a pessoa não tinha explicado direitinho, mas é isso aqui. Ele queria saber se, por exemplo, um polinômio desse daqui tinha raízes inteiras ou não. Um polinômio com várias variáveis, tá? Um polinômio com uma variável só é possível a gente desenvolver um algoritmo. Mas um polinômio com várias variáveis, aí teve depois um outro pesquisador, em 1970, que conseguiu provar que não. Mas para tentar atacar esse problema, 2 pesquisadores desenvolveram máquinas e o conceito de algoritmo, tá? O Turing desenvolveu a máquina de Turing e o Church desenvolveu um sistema de cálculo chamado Lambda Calc, tá? Se não me engano, foi o que deu depois fez surgir o Lisp, né? Que depois surgiu o Haskell. A conexão entre a noção informal de algoritmo e definição precisa, né? Esse trabalho de algoritmo, a definição de algoritmo, né, dada por Church e Turing é chamada de tese de Church e Turing, que é o nome do capítulo. O título desse capítulo 3 aí no livro do Spitzer é esse teste de Church e Turing, tá, pessoal? Só eu tô terminando aqui, né? Tá quase terminando também minha aula, mas é só para não ficar 2 transparências e eu ficar de falar, né? Eu vou passar logo aqui. Então, terminologias para a máquina de Turing, né? A gente vai padronizar a forma como a gente vai descrever a máquina de Turing, tá, pessoal? Eu posso fazer uma descrição formal, né? Apresentando os estados, alfabetos, função de transição, né? Conforme fizemos aqui, ó, certo? Ó, aqui está a descrição formal, né? Alfabeto, etc. Minha função de transição representada nessa tabela, seria uma alternativa, né? Uma outra alternativa é descrever, né? Usando linguagem natural, como é que a máquina deve funcionar, mover cabeça, etc. Ou então fazer uma descrição de alto nível, tá? A partir de agora, pessoal, né? Quando eu falar de máquina de Turing, eu vou apresentar os algoritmos usando essa linguagem de alto nível, tá? Uma descrição de alto nível, né? Mas vocês vão ver que vai dar para a gente entender ou imaginar a máquina que implementa esse algoritmo, tá? Então, essa descrição, algoritmo de alto nível é o que a gente vai fazer para usar a nossa máquina de Turing. Um exemplo, ó. Por exemplo, nós vamos ter, suponha eu quero uma linguagem que receba como cadeia um grafo direcionado e aí ele vai aceitar se esse grafo direcionado é conexo, tá? Então, o que a gente vai receber? Essa é a descrição que a gente vai fazer agora para a minha máquina de Turing, tá? Então, eu vou entrar o meu grafo, né, como uma representação, uma sequência, né, para a minha máquina de Turing, tá? Então, toda representação como sequência, eu vou colocar aqui entre chaves angulares, tá? Entre menor e maior, tá, pessoal? Então, o que eu faço? Como é que seria a descrição alto nível para a máquina de Turing que reconhece se um grafo que eu passo como entrada é conexo ou não? Então, eu seleciono um primeiro nó do grafo e marco. E eu repito, para cada aresta, se tiver alguma aresta que tem esse nó marcado, eu marco também, né? Eu marco esse nó. Se no final todos os nós forem marcados, significa que meu grafo é conexo. Se não, eu vou rejeitar, certo? Simplesmente assim, né? Como é que seria a representação de um grafo como uma sequência para a máquina de Turing? Poderia ser assim, ó, né? Então, esse é o grafo, eu tenho meus estados, né? Meus nós, que é a primeira sequência aqui em parênteses, e depois as arestas, que é a próxima sequência em parênteses aqui, né? Então, imaginar uma máquina de Turing que marca um
marca, por exemplo, o nó 1, e depois para todos os grafos, todas as arestas que estão ligadas em 1. Eu marco os nós correspondentes, então, por exemplo, marquei 1. Então, 1 está ligado a 2, marco 2. 1 está ligado a 3, marco 3. 1 está ligado a 4, marco 4. Se no final todos os nós foram marcados, significa que ele conecta, né? Então, imaginar a máquina de Turing processando essa entrada aqui para fazer esse tipo de verificação é trivial, né? Então, por isso que nós vamos tratar, né, a máquina de Turing através dessa descrição alto nível aqui, tá, pessoal? A partir de agora. O entendimento sobre máquina de Turing foi importante para a gente ver que ela é uma máquina universal que dá para fazer processamento, dá para computar tudo que uma máquina real computa, tá? Então, pessoal, feito isso, né, eu sugiro aqui a leitura do capítulo 3, que está toda a explicação que eu fiz até a aula de hoje, e eu vou depois passar exercício, tá? Para vocês poderem praticar um pouquinho com essa ideia aí de máquina de Turing. Tudo bem? Finalizei aqui agora a parte de máquina de Turing. Alguma dúvida, pessoal? Acho que vão aparecer dúvidas na hora que vocês forem resolver exercício, né? E depois podem assistir a aula de novo. Então tá, eu vou interromper aqui a gravação, tá?